Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no primeiro livro de Samuel e estamos iniciando agora a quarta parte da semana, a quarta vivência. A palavra de Deus não é amuleto. Você acompanha esta vivência em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Por isso, convido você para pegar a sua Bíblia e marcar esta leitura. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Já deixe essa leitura marcada na sua Bíblia. E com muita atenção, com muito amor, com muito zelo à palavra de Deus, iniciamos agora a meditação da quarta vivência da semana. É a quarta parte do livro de 1 Samuel. A palavra de Deus não é amuleto. Meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando mais uma vivência, a quarta vivência. Meditamos neste vídeo a quarta parte, a palavra de Deus não é amuleto. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Nós vimos que Samuel era sacerdote, juiz, vidente e profeta, um homem justo e piedoso, e que a sua palavra passou a ser dirigida para todo Israel como palavra de Javé. Aqui percebemos como a Bíblia foi escrita. Deus se revelou na história do seu povo através das maravilhas de salvação e homens que ele mesmo levantava para falar em seu nome. E o povo, a comunidade, ia reconhecendo os escolhidos de Deus. Com o tempo, tudo era posto por escrito e repassado para as nossas gerações. A revelação divina chegava ao povo por instrumentos humanos. Ao longo de séculos, o Espírito Santo foi garantindo a linha editorial da Sagrada Escritura, chancelada na plenitude dos tempos por nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo da vida. O sacerdote Eli estava muito velho e seus filhos continuavam se comportando mal diante de Javé. Pior ainda, o pai não educava os filhos como deviam ser educados na palavra de Deus. Por isso, Samuel crescia cada vez mais como autoridade religiosa, política e moral. Nesse tempo, os filisteus se uniram para fazer guerra contra Israel. Os israelitas saíram para combater contra eles e acamparam perto de Ebenezer, pois até ali o Senhor os ajudou. Ebenezer. Pois até ali o Senhor nos ajudou. Mas, por conta dos pecados dos filhos de Eli, no terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus. O exército voltou para o acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que Javé deixou que fôssemos hoje derrotados pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Javé, nosso Deus. Ela ficará no meio de nós e nos salvará dos inimigos. Mandaram então fazer de Silo a arca da aliança de Javé dos exércitos, entronizado entre os querubins. Porém, a palavra de Deus não é amuleto que se usa por superstição, pedindo a proteção contra males
e inimigos. A palavra de Deus deve ser vivenciada na fé e direcionada à vida pessoal. Então, repito, a palavra de Deus deve ser vivenciada na fé e direcionar a vida pessoal, familiar e também comunitária. É assim que ela se torna verdadeira espada da vitória. Ofni e Finéias, os dois filhos pecadores de Eli, acompanhavam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança chegou ao acampamento, todo Israel lançou um grande grito de guerra e a terra tremeu. Os filisteus ouviram o barulho do grito e perguntaram entre si: que significa esse grito tão forte no acampamento dos hebreus? Então ficaram sabendo que a arca de Javé tinha chegado ao acampamento. Apavorados diziam: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! É a primeira vez que nos acontece isso. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Ele feriu o Egito com toda espécie de calamidades e epidemias. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens para não se tornarem escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Os filisteus começaram o combate. E mais uma vez Israel foi vencido. E cada um fugiu para a sua tenda. A derrota foi grande, pois do lado de Israel, pois não basta ter a arca da palavra de Deus como se ela fosse um amuleto. Ela deve ser vivenciada e obedecida. Além disso, a arca de Deus foi tomada pelos filisteus e os dois filhos pecadores de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Quando o sacerdote Eli soube que a derrota do exército foi grande, que seus filhos morreram e que a arca de Deus foi tomada pelos inimigos, caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou o pescoço e morreu. Ele já era velho e pesado. Tinha sido juiz de Israel durante 40 anos. Quando a viúva de Finéias, que estava grávida, ouviu a notícia de que tinha tomado a Arca da Aliança de Deus e que o sogro e o marido tinham morrido, chegaram as dores do parto, ela se encurvou e deu à luz, estando para morrer. As mulheres que lhe davam assistência disseram: ânimo, você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Deu ao seu filho o nome de Icabode, dizendo: a glória de Israel foi exilada. Falou assim, referindo-se à tomada da arca de Deus e também por causa do sogro e do marido. E repetia: a glória de Israel foi exilada porque tomaram a arca de Deus. Desta forma, vemos que a palavra de Deus não é um amuleto para ficar tipo na estante da casa aberta no Salmo 90, e só isso garantir proteção eterna para toda a família. Ela deve ser acolhida e obedecida. Nem devemos ficar abrindo a Bíblia para lá e para cá como se fosse carta de baralho. Diante do Santo Livro, sempre fé e obediência. Repito, diante do Santo Livro, sempre fé e obediência, nunca crendices e superstição. Tudo isso aconteceu em Ebenezer, cujo nome significa até aqui
o Senhor nos ajudou. Porque depois que os israelitas se afastaram da aliança, romperam a amizade com Deus e perderam a sua proteção. E ao invés de voltarem à obediência da fé, pensavam que a mera superstição era suficiente para reatar a aliança com Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer para Azoto. Pegaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, junto de Dagon. Na manhã seguinte, os habitantes encontraram Dagon caído de bruços diante da arca de Javé. Quem como Deus? Ninguém. Depois disso, a mão de Javé caiu pesadamente contra os habitantes de Azoto e o castigou com tumores. Quando viram o que estava acontecendo, os habitantes de Azoto disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, porque a mão dele está pesando contra nós e contra o Deus Dagon. Então, após muitos outros episódios, não fecharam o coração como outrora os egípcios e decidiram devolver a arca de Javé a Israel. Os habitantes de Cariate-Larim foram e levaram a arca de Javé. Colocaram a arca na casa de Abinadab, no alto da colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para guardar a arca de Javé durante longos 20 anos. Todo o povo de Israel começou a lamentar diante de Javé. Então Samuel falou a todos os israelitas: se vocês querem se converter de todo o coração para Javé, tire do meio de vocês os deuses e deusas dos estrangeiros. Devotem-se inteiramente a Javé e sirva somente a ele. Assim ele vai livrar vocês do poder dos filisteus. Então os israelitas se livraram das imagens, dos deuses e deusas, dos estrangeiros e começaram a servir somente a Javé. Samuel ordenou: reúna todo Israel em Masfa, e eu rezarei a Javé por vocês. Eles se reuniram em Masfa, tiraram água e derramaram diante de Javé. Neste dia fizeram jejum e confessaram: pecamos contra Javé. E Samuel julgou os israelitas em Masfa. Os filisteus subiram novamente contra Israel. Ao ouvir isso, os israelitas ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não cale a nossa causa, grite por nós a Javé, nosso Deus, para que ele nos liberte do poder filisteu. Samuel pegou um cordeirinho que ainda mamava e ofereceu em holocausto. Depois gritou a Javé em favor de Israel, e Javé escutou. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus atacaram Israel. Neste dia, porém, Javé mandou contra os filisteus uma grande tempestade, que os espalhou e Israel os derrotou. Os israelitas saíram de Masfa, perseguiram os filisteus e os foram embora até Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Masfa e Sem. Deu-lhe o nome de Ebenezer, explicando: Javé nos socorreu até aqui. Agora sim, a palavra de Deus
não era usada como amuleto, mas acolhida, meditada e obedecida. Os filisteus, dominados, e nunca mais invadiram o território de Israel, porque a mão de Javé pesou sobre eles enquanto Samuel viveu. Israel reconquistou as cidades que os filisteus tinham tomado até a sua morte. Samuel foi juiz em Israel. Todos os anos ele visitava Betel, Gilgal e Masfa e julgava Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde ficava sua residência e onde exercia suas funções de juiz sobre Israel. Foi aí que constituiu um altar para Javé. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 17. Após fazer esta leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu da leitura. Faça o seu CCC, curtindo, comentando e compartilhando os vídeos do curso bíblico católico. Não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, encerramos a quarta parte da meditação no livro de 1 Samuel. Graça e paz, Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação com a quinta parte, aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.